Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí para mais uma dos nossos encontros de terça-feira. Hoje nós falamos sobre Marcos, capítulo 5, versículo 35, onde Jesus acalma uma tempestade. Então os discípulos foram até ele, que estava dormindo tranquilamente na popa do barco, enquanto a tempestade balançava, de um lado para o outro. E eles perguntaram se ele não se importava com a tempestade, se ele não tinha medo que eles perecessem. E ele mais uma vez, nos chamou de homens de pouca fé. Porque são tímidos, porque vocês não fazem as coisas que têm que ser feitas. Porque ele só abriu a boca e disse ao vento que se acalmasse, às ondas que se acalmasse, e na mesma hora a tempestade passou. Quantas vezes a tempestade são os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Quantas vezes nós nos encontramos no meio, do olho do furacão, cheios de dúvidas, cheios de preocupação, cheios de desentendimentos, E não percebemos que somos nós os responsáveis, para acalmar aquela tempestade. Que nós mesmos somos capazes, Como disse Jesus, nós somos tímidos. Esperamos por milagres alheios, enquanto que nós temos a mesma condição que ele. Temos a mesma centelha divina que nos move, que nos ilumina, e que nos faz sermos capazes de acalmar qualquer que seja a tempestade. Quando ele se levanta na proa do barco e diz ao vento que cesse e às ondas que se acalme, ele tinha certeza da sua condição, tinha certeza da sua capacidade de manipular os átomos da natureza, Não era magia, não era feitiçaria, não era milagre. Era simples condição dele e da certeza que ele tem até hoje, de que ele consegue tudo aquilo que é necessário. Muitas vezes parece até engraçado que os apóstolos narrassem que ele estava dormindo durante a tempestade, porque o que ele estava realmente fazendo naquele momento era testando a fé, daqueles que o seguiam. Homens que já estavam com ele há algum tempo, seus apóstolos, iam para todos os lados, e ainda assim não conseguiam compreender a magnitude, do que é ter fé, do que é ter certeza do que é capaz. E ele fazia essas coisas, testava para ver até onde ia a fé de cada um deles, assim como ele testa a nossa fé até hoje. Muitas vezes a gente pensa que está abandonado, pensa que está sozinho, que não estamos sendo amparados por ninguém, porque ele está ali nos testando, está deixando a gente ir na nossa tempestade, balançar o barco, entrar água para dentro, para ver até onde a gente vai, sem dar um basta, sem cessar aquela tempestade, sem perceber que nós somos capazes de modificar todas as situações que estão nos incomodando durante a nossa encarnação. Então ele nos deixa à deriva no nosso barco, Enquanto ele está lá dormindo, lá, cabecinha no travesseiro na proa, dormindo, esperando para ver quando que nós vamos acordá-lo, Já que nós não nos sentimos capazes de
solucionar os nossos problemas, quando que a gente vai dizer para ele, ei, tô aqui, dá uma olhada aqui para baixo, né, ou pro lado, ou, né, é tudo, é uma energia, então dá uma olhada para nós aqui e ver o que é possível de fazer, vamos fazer alguma coisa para acalmar essa tempestade, né? E aí é só a gente fazer isso que ele conversa com as ondas e conversa com o vento e tudo passa, né? Tudo se aquieta, tudo torna-se silencioso e a paz, né, ao nosso redor volta a reinar. A mãe costumava dizer nas nossas reuniões, principalmente com as crianças, que Deus, que Jesus, que os nossos anjos de guarda, eles estavam no alto de um prédio, bem alto, um prédio enorme, e que quando eles olhavam para baixo, todos nós éramos iguais, e ele sabia que todos nós éramos seus filhos que estavam ali para ser cuidados, né? Mas então ele estava cuidando de todos da mesma forma. E tinha alguns que estavam precisando que continuavam ali, igual, na mesma situação, do mesmo jeito que os outros que não estavam precisando tanto. Mas quando aquele que realmente precisava levantava a mão, estava um pano vermelho, sacudia, né? Fazia um gesto, ele enxergava, né? Enxergava melhor. E o que era essa mão, esse pano vermelho na mão? Era a nossa oração, era a nossa prece, era a nossa fé de que ele pode nos ajudar. Então, quando a gente não consegue sozinho, tudo bem, a gente ainda está aprendendo, estamos ainda aprendendo a usar os nossos superpoderes, né? Coisa que Jesus já sabia usar muito bem quando esteve encarnado aqui. Já usava há milênios, sei lá, até muito mais do que milênios, né? Ele já utilizava os seus superpoderes, então ele já sabia muito bem usar. E nós a recém estamos aprendendo, então não tem problema nenhum a gente levantar a mão, né? Sacudir a bandeira e orar. Dizer, eu tô precisando de ajuda, né? Acalma o vento, acalma as ondas. Deixa eu passar por essa. Me ajuda a acalmar essa tempestade que eu tô vivendo nesse momento. Que com certeza eles vão nos ouvir. E eles vão de alguma forma nos auxiliar. O pior é que não chama, não pede ajuda. Pior é não pedir, pior é estar ali, né? Chama que eu vou. O barco tá virando, a água tá entrando, já fez um buraco no casco e a pessoa tá ali sem pedir ajuda, né? Então, é complicado tu precisar, sabe o que precisa e não pede ajuda. Não pede, não levanta a mão, porque ele tá cuidando de todos iguais. Mas se aquele ele levantar a mão e mostrar que tá precisando, ele vai dizer, aquele ali precisa de alguma coisa um pouquinho mais, né? Então vamos acalmar a tempestade dele ali, que aí ele vai conseguir passar, né? Vamos tampar o buraquinho do barco que tá entrando água, que vai conseguir passar, atravessar esse rio, chegar do outro lado, né? E a partir daí começar a se desenvolver de novo. E quem sabe aprender a resolver os seus problemas, né? Aprender a utilizar o seu poder, seu superpoder, que é a nossa centelha divina. Porque quando ele dizia que nós éramos capazes de tudo o que ele fazia e até muito mais desde que acreditássemos, era isso que ele queria dizer. Nós somos deuses, somos centelhas divinas, né? Espalhada por esse universo inteiro e com a mesma capacidade que ele tem para solucionar os nossos problemas, para criar a nossa realidade, né? E ele veio e nos mostrou e fez sinal, mandou mensagem, fez sinal de fumaça, bateu tambor, mostrou de todas as formas o quanto somos capazes de fazer as coisas como ele. E ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente continua
não acreditando em nós, né? Continuamos acreditando que tudo precisa ser externo, que a mudança tem que vir de fora, que as outras pessoas são capazes e nós não, que só conseguiremos através de magia ou de rituais ou de outras coisas, sendo que está tudo dentro de nós, tudo dentro. As mudanças são dentro. Quando se modifica dentro, o exterior se modifica. E a gente consegue todas as coisas que a gente realmente precisa para passar por essa encarnação. O problema é que nós queremos ver para crer, né? Nós temos que crer para ver, né? A gente é bem São Tomé, né? Só vendo para crer. E a verdade é isso que o Miller falou. Quando a gente crê, a gente vê. A gente vê o resultado. E é simples, fácil, não é difícil. Só precisa acreditar e ter certeza, né? Certeza que aquilo que tu quer, tu vai resolver, né? Decidir que vou resolver tal situação. Vou resolver tal situação. De alguma forma ou de outra, o universo vai conspirar a meu favor e eu vou resolver aquela situação, né? Quando eu ficar vivenciando, experienciando tristeza, doença, pobreza, acreditando que é só isso que eu mereço, eu vou continuar experienciando exatamente isso. No momento que eu tiver certeza que eu mereço muito mais do que isso, que eu mereço felicidade, que eu mereço saúde, que eu mereço fartura, eu vou experienciar aquilo que eu acredito. E é real, gente. Não sou eu que estou falando. Jesus Cristo deixou isso escrito na Bíblia, né? Eu vim a este mundo para que vocês tivessem vida, e tivessem vida em abundância. Ele não falou que ele veio a este mundo para nós ter vida em miséria, e pobreza e doença. Falou para que nós tivéssemos vida em abundância e deixou todos os ensinamentos para que nós tivéssemos vida em abundância. O que a gente precisa? Entender o que ele falou, acreditar e agir, fazer as coisas conforme ele deixou ensinado, né? Precisa pedir ajuda? Beleza, pede ajuda. Qual é a nossa ajuda? Oração, né? Oração. Qual é a nossa ajuda? Agradecimento. Quanto mais gratos somos por aquilo que temos, né, mais receberemos de volta. Ontem a gente viu um filme bem legalzinho, né? Lembramos junto do filme. O filme do anjo, tá? O rapaz ia virar anjo. E aí o outro anjo queria que ele fizesse as coisas para virar anjo, mas explicou para ele que tudo que ele desse, ele teria aumentado em centuplicado, 100 vezes, né? E ele não queria perder a moça que ele amava, não. Se ele fosse virar anjo, ele perdia. Se ele ficasse humano, ela ia esquecer dele. E aí ele decidiu salvar ela, mesmo que ela fosse esquecer dele, né? E aconteceu no final que ela não esqueceu. Daí o anjo apareceu para ele e disse: lembra que eu falei do cêntuplo? Quando você dá, você quis salvar a vida dela mesmo sabendo que a perderia, então teve 100 vezes mais, né? Então, e é uma metáfora, num filmezinho assim, comédia romântica, muito engraçadinho, muito bonitinho, que serve para nós. Quanto mais nós somos gratos por aquilo que nós temos, né? Quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós compreendemos, né, a maravilha que é estar encarnado na Terra neste momento, né, mais nós recebemos em dobro, em triplo, né, e em cêntuplo. Cêntuplo é uma palavra difícil de falar, enrola a língua. Centuplicado, mas é 100 vezes, né, aquilo que a gente doou. E isso tá na Bíblia, né? Mais engraçado de tudo é que não é só um filmezinho, tá escrito lá na Bíblia, né? 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, né? Vai germinar, vai frutificar centuplicado as coisas que a gente plantar. E vai colher. E vai colher 100 vezes mais, né? Pois é.
como o pessoal não lê muita Bíblia, tem vários filmes explicando aos pouquinhos, né, mensagens subliminares de como funciona, né? Verdade. Só prestar atenção nos filmes. Porque não deixa de ser inspirado, né? É tudo coisas pra gente aprender. São ensinamentos de alguma forma, né? Quando se fala em anjo, em Deus, em bênção e essas coisas, presta atenção, que ali vai estar uma explicação para te poder compreender. A segunda palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. Segunda palavra mais citada. 140 vezes citada. Imagina, né? E as pessoas acham que o dinheiro é ruim, né? Que é pecado. Só perdendo para o Senhor. Que o rico não vai para o céu, né? Não foi isso que eles nos trouxeram, não foi essa mensagem. Nós entendemos ela toda errada, né? Nós entendemos toda errada. A gente diz para as crianças, não põe a mão no dinheiro que o dinheiro é sujo. A criança já cresce com essa imagem de que o dinheiro é sujo, né? Não põe isso na boca. Claro, a gente não vai querer que a criança bote dinheiro na boca, mas é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é a coisa mais suja que tem, passa de mão em mão. Olha a mensagem que a gente passa para as crianças, foi né? Um controle que foi feito há 2000 anos atrás e agora sempre limpar esse controle, né? Precisa fazer uma limpeza urgente e acreditar que o dinheiro, ele é uma energia de troca, né? Nós precisamos das coisas, então a gente precisa, né, dar o dinheiro em troca daquilo que a gente precisa. Hoje em dia já nem é mais dinheiro, né? Tudo virtual. Hoje em dia tu passa o cartão, tu transfere, o outro transfere pra ti, o dinheiro mesmo tu nem vê. Então não dá nem pra dizer para as crianças que o dinheiro é sujo, porque elas não vão nem conhecer dinheiro quando crescer. Dinheiro não vai existir mais, mas aquela energia, né, para ver como é uma energia, aquela energia vai continuar circulando e vai continuar fazendo com que a gente consiga adquirir as coisas através dessa energia, né? Então, é incrível, né? Aquilo que a gente aprende sobre respeitar, né, o dinheiro, essa energia de troca, não vai precisar ensinar para as crianças, porque o dinheiro vai ser só uma energia. Ele já vai ser só uma energia, ele vai estar na nuvem, vai estar na nuvem o dinheiro, né? Como ele já, a maioria das vezes, se encontra agora. E é uma energia boa, porque traz, de alguma forma, felicidade, né? Porque a pessoa, quando ela compra alguma coisa, né? Quando ela consegue pagar as suas contas, quando ela consegue ter um lar para habitar, quando ela consegue dar alimento para os seus filhos, ela fica feliz. Então, o dinheiro traz felicidade, sim. Não é a única fonte de felicidade, né? Muitas outras coisas são. Nossa comunhão com Deus, né? Nós estarmos em harmonia com a nossa família é essencial. Mas quem consegue estar em harmonia com a sua família se não tem comida para dar para os filhos? Se os filhos estão na sua volta chorando de fome e você não consegue alimentar eles, né? Então, para isso você precisa ter a energia de dinheiro, né? Se você mora na rua, não tem um lar para dar para sua família, você não consegue ter uma harmonia familiar. Você não consegue nem pensar em Deus, né? Pode pensar, mas para dizer, Deus, por que tá me castigando que eu tô aqui na rua, né? Me abandonou. Por que me abandonou? Então, para que tu possa ter uma energia, né, de harmonia com a natureza, com a família, com Deus, com tudo, o dinheiro, ele dá para se dizer que é fundamental, né? Tu ter um trabalho, tu ter um sustento é fundamental para que tu possa pular a tua etapa, né? Deixar de se preocupar com a tua sobrevivência e passar a se preocupar com a tua espiritualidade, né? Com a tua harmonização com a natureza e ser grato a Deus. Porque enquanto tu tá sofrendo na matéria, não consegue compreender, né? Tu não consegue entender aquilo ali, né? Tu sente raiva, tu sente frustração, tu sente tudo menos felicidade, né? No momento que tu consegue trabalhar, ter um retorno financeiro e sustentar a tua família, tu já consegue te sentir melhor. E isso é a olhos vistos, né? A gente tem algumas experiências, assim, que eu não posso estar contando porque não posso citar o nome das pessoas que pode se tornar meio desagradável, mas tem umas experiências, assim, de pessoas que começaram a modificar a sua vida financeira e a aura da pessoa já melhorou.
sabe? Então é bem significativo tu ter, poder garantir, né, de alguma forma, o sustento para tua família. E traz felicidade, e traz harmonia, e consegue com que tu entre em comunhão com a natureza e com Deus, né? E era isso que Jesus queria nos dizer, né? Eu vim para que tivessem vida em abundância. Porque a frustração, a carência, tudo isso nos deixa tristes, né? Nos sentimos desamparados e automaticamente nos afastamos do Criador. Porque nós nos sentimos tão tristes, tão abandonados, que a gente acaba por se afastar do Criador. Quando a gente acredita que somos capazes, né? A gente consegue se aproximar muito mais, né? E realmente sentirmos mais felizes, certo, gente? Deixa eu falar alguma coisa agora. Então, acho que a minha parte era mais ou menos isso, né? Vou chamar um mentor para nos ver se eu não falei muita besteira, né? Nos complementar sobre o conhecimento que Jesus já tinha, né? Sabia como manipular os átomos da natureza, modificar todas as coisas. Principalmente nos trazer todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo compreender um pouco, né? Hoje a gente consegue ler a Bíblia e entender um pouco do que eles nos deixaram ali pra gente aprender. Vamos conversar então com o irmão Emanuel, né? Que vai trazer a sua palavra para nos ensinar um pouco mais, né? Como usarmos a nossa energia para modificar a nossa vida. Deus seja louvado. Louvado seja todos os nossos irmãos que se encontram trabalhando por o planeta Terra neste momento. Louvado seja esta corrente de luz e de harmonia, oriunda de tantos planetas diferentes, e que se reúnem para nos auxiliar nos nossos trabalhos. Falou-se na Bíblia que Jesus dormia na polpa do barco enquanto a tempestade no mar balançava o barco para todos os lados, e seus apóstolos, assombrados, sem saber o que fazer, acordaram. E ele, com duas palavras, acalma-te vento, amansa-te ondas, solucionou o problema do momento.
poder de Jesus Cristo é imenso, todos sabemos. Mas os seus ensinamentos são muito grandes. Ele esperou até o último momento para ver se os seus apóstolos deixariam o seu medo, a sua insegurança e resolveriam a situação por si só, pois que já o acompanhavam há tanto tempo e eles sabiam como agir nestas situações. Eles sabiam que precisavam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para solucionar qualquer situação. E ainda assim esqueceram, mediante ao pânico, esqueceram que eram tão capazes quanto Jesus Cristo. Mas ainda tiveram a hombridade de pedir ajuda, de pedir socorro, de acordá-lo e dizer: estamos aqui e precisamos do seu auxílio. Quando que de pronto, no mesmo instante, ele correu e socorreu a eles. Quantas e quantas vezes passamos por tempestades na nossa existência, esquecemos que somos capazes de solucionar. E pior do que isso, esquecemos que podemos pedir auxílio, que seremos ajudados. Quantas vezes, mediante atribulações da vida, colocamos a cabeça no travesseiro a dormir, pensando tantas formas para solucionar aquele problema. Em nenhum momento nos ocorre elevar um pensamento a Deus. Em nenhum momento nos ocorre pedir: Jesus Cristo, me auxilia. Passamos noites nos revirando na cama, tentando solucionar e não pedimos ajuda para que Ele acalme o vento e acalme as ondas. As lições que Ele nos deixa é para que nós saibamos do quanto somos capazes, mas também para que nós saibamos que, se precisamos, temos aonde nos socorrer. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e receberei. Assim como Ele nos ensinava que a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, resolveria qualquer situação, Ele também sabia de que nós vacilaríamos e nos ensinou que poderíamos pedir auxílio. Então, quando nos sentimos incapazes de solucionar qualquer demanda na nossa vida, precisamos ao menos lembrar de levantar a mão e pedir:
estou aqui. Envie dos seus mensageiros até nós, para que eles possam me orientar. Minha cabeça está muito confusa, não consigo criar as coisas que preciso. Auxilie-me, Senhor. E com certeza Ele vai auxiliar. Com certeza, através de uma intuição, através de uma solução, serás auxiliado. E assim em tudo na nossa vida. Porque, como muito bem foi colocado, quando não temos o alimento, o sustento a dar aos nossos filhos, nos sentimos incapazes de pensar. Nos sentimos incapazes de acreditar no amor de Deus. Por que estou sendo punido? Por que não consigo dar alimento aos meus filhos? Por que sinto fome e não consigo saciar minha fome? Então, nossos pensamentos, eles se tornam confusos. Não são o suficiente para que a gente consiga direcionar a nossa vida. Este é o momento de levantar a mão. Entregar a sua existência na mão do Criador. E dizer, seja feita a sua vontade, porque eu não estou sabendo resolver as coisas. Sempre vem a solução. Sempre vem, sempre vem. São inúmeros exemplos de situações que vêm. Acorda no outro dia com a ideia já pronta. Né? Sempre alguém vai estender a mão para auxiliar. Sempre vai ter um auxílio. Então, meus irmãos, aprendam a solucionar seus problemas, aprendam a criar a sua realidade, mas principalmente saibam o momento certo de pedir. Pedir para ser auxiliado. Não é vergonhoso pedir quando a gente precisa. Poucas pessoas têm a coragem de pedir quando precisam. O não pedir vem do orgulho, sabe, meus irmãos? O orgulho se sobrepõe à necessidade e a pessoa opta por não pedir, até mesmo a Deus. Eu resolvo, eu preciso resolver. Porque eu fui talhado assim. Mas não. Abençoado aquele que sabe pedir na hora certa, antes que o barco entorne. Porque aí fica mais difícil. Depois que o barco entornou, né? Aí fica mais difícil. Então, quando consegue pedir, né, acordar Jesus na hora certa de acalmar a tempestade, antes que o barco entorne. Então, abençoado seja aquele que sabe pedir na hora certa. Que aí a tempestade acalma, o barco volta a se movimentar e você consegue chegar do outro lado em paz e tranquilidade. Certo, meus irmãos? Então, a lição que fica: abençoado seja aquele que sabe pedir na hora certa, aquele que sabe acordar Jesus para os seus problemas na hora certa, que aí vai se manter, né, o barco navegando. E que Deus abençoe a todos os meus irmãos na face da terra, especialmente aqueles que estão sofrendo dores de tristeza,
dores de carência, de necessidade, aqueles que estão sofrendo por familiares que desencarnaram, que possam ser consolados e possam acordar Jesus para aliviar as suas dores.